Graça e paz, irmãos. Amém. 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 Maravilha. Abençoe a vida de cada um aqui. É um refúgio para a minha vida esse momento de oração. Eu acredito que é um refúgio para a vida de cada um aqui, não é? Louvado seja Deus. E é importante que a gente tenha o coração aberto para Deus trabalhar em nosso coração, Deus trabalhar em nossas vidas, para falar conosco da forma como Ele deseja, para que a gente seja uns vasos na mão de Deus, né? Ele faz o que Ele quer com o vaso. Aqui no versículo 32, no capítulo 7 de João, a palavra de Deus nos diz assim: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais dos sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Diz isso no versículo 32. Amém? Diz assim a palavra de Deus. A gente vê aqui a força bruta, né, entrando em ação, né? A perseguição agora tomando uma dimensão maior, né? Até então as coisas estavam tranquilas, só não passavam de palavras, né? A coisa não estava oculta, estava velada, né? E a partir daqui então, desse versículo 32, a gente começa a ver a perseguição começa a tomar um caminho de violência mesmo, né? De uso da força, da violência e da agressão física e do poder físico, né? De armas, né? Começa a tomar uma outra dimensão, né? E a gente pode ver que muitas vezes a gente não percebe, né, meus irmãos? Mas é o caminho inevitável quando não existe entendimento, quando não existe conversão, né? E a gente vive em momentos difíceis, né? Na nossa sociedade, na nossa vida. A gente sabe que o nosso país é um país muito violento. O nosso país vive esse problema, tem esse problema por causa de outras coisas, né? Por causa de riqueza, por causa de poder, né? É um país politicamente muito violento, né? A sociedade, né, sofre muito com a violência, né? Por causa dos assaltos, furtos e organizado, etc., né? Mas aqui a gente vê um tipo de violência que é uma violência diferente, né? É a violência causada pela perseguição por causa do Evangelho, né? E a palavra de Deus diz que esse tipo de violência ela é muito bem-vinda. Ela é muito bem-vinda para aqueles que servem a Deus, né? Para aqueles que servem a Deus é uma violência bem-vinda, né? É diferente, né? Se você sofre como um malfeitor é uma coisa. Se você sofre como alguém que roubou, se você sofre porque você mentiu, se você sofre porque você roubou, porque você fez algo de errado, né? Isso não tem valor nenhum. Agora, se você sofre por causa do nome de Jesus, glória a Deus, diz a palavra de Deus que você é um bem-aventurado. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Porque deles é o reino de Deus. E essa perseguição, então, aqui é por causa de Jesus. Aqui é o próprio Cristo que estava sofrendo essa perseguição, né? Foi deflagrada, começou a ser deflagrada e consequência, né? Não conseguiram sufocar ele com as calúnias, não conseguiram sufocar ele com as mentiras, não conseguiram sufocar ele com a multidão. Na verdade, quanto mais eles tinham contato com essas pessoas, mais pessoas se convertiam. Então aí o medo tomou conta daquelas pessoas, dos fariseus e dos principais dos sacerdotes, e eles então pegaram a sua guarda pessoal e mandaram prender Jesus, né? Aqui, meus irmãos, a gente não vai ver a prisão de Jesus. A gente só tem uma ordem expressa, uma ordem dada, né? E os guardas vão sair para prender Jesus e mais tarde a gente vai ver o que acontece, né? A partir do versículo 45 para a gente vai ver que os guardas voltam sem Jesus, né? Mas eles enviaram Jesus, eles deram essa ordem para enviar os guardas e prender a Cristo, né? E prender o nosso Senhor. E nós vemos aqui, meus irmãos, que também temos que reconhecer que no mundo existem muitos irmãos
nossos que estão passando pelo mesmo tipo de tribulação, pelo mesmo tipo de dificuldade, né? A gente foi assustado recentemente pelas imagens do Afeganistão, né? O que estava acontecendo lá com o Afeganistão, o tipo de perseguição que os cristãos estavam passando lá. Lá na nossa igreja tem um missionário, tem um pastor que está lá no Afeganistão, não disse que sofreu ataques, é claro que pode morrer a qualquer hora, né? Mas não sofreu nenhum tipo de ataque. A maior dificuldade dele lá hoje é que, como aquele governo foi encerrado, não tem uma autoridade de consulado para expedir um certificado para você sair do país e você entrar em outro país. Isso acabou. A gente não consegue imaginar os problemas, né, que os missionários que eles passam, mas você imagina, você está lá no Afeganistão, um país, de repente muda o governo, entra outro governo, né, o Talibã no caso, aquelas autoridades que tinham do governo antigo já não têm mais valor, elas não podem expedir mais nada, todo mundo foi embora. O consulado foi embora, as pessoas que eram autoridades daquele país foram embora, todo mundo foi embora. E aí então como é que fica uma pessoa que precisa, um afegão, precisa de um certificado, de um visto, né, para vir aqui para o Brasil? Não tem, né, não tem. Então tem muitos desses que não tem. E a situação complicada, né, vai ficando cada vez pior. Isso sem falar outros países, Coreia do Norte, que mata mesmo, né, China, né. Dizem que estima-se mais ou menos 300 milhões de chineses crentes no Senhor Jesus. 300 milhões, dá mais do que a população inteira do Brasil, crentes na China, né? Ou como a história que eu contei aqui na quinta-feira passada sobre os irmãos lá de Mianmar, que são irmãos crentes, mas jamais podem pregar a palavra de Deus fora de casa, né? Porque senão são alvos de perseguição violenta, né? E meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque a nossa liberdade que nós temos hoje aqui religiosa foi conquistada por um preço muito caro, né? Foi via derramamento de muito sangue, a começar do sangue do nosso Salvador, né? Mas foi derramamento de muito sangue. E, né, hoje nós temos uma coisa para comemorar, eu acredito, como igreja, como evangélicos. Não sei se os irmãos viram a notícia, né? O André Mendonça, né, pastor presbiteriano, foi aprovado pelo Senado, né? É o primeiro pastor evangélico a estar na maior corte do país, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, bênção, né? Não estou aqui para exaltar a vida de nenhuma pessoa e de nenhum homem, né? Mas é um orgulho a gente ter um irmão evangélico nosso lá na maior corte do país, né? Sério, né? Um irmão sério, eu achei ótimo, né? Achei maravilhoso, né? Na sabatina dele lá, o que o jornal publicou foi o seguinte, ele falou o seguinte: gente, na minha vida, e para a vida é a Bíblia. Agora, aqui na corte eu vou julgar a Constituição. Né? Simples, direto, né? Na minha vida é a Bíblia, mas aqui na corte eu vou julgar a Constituição. Né? E foi sabatinado sobre outras coisas. Vai defender o casamento gay? Não vou defender casamento gay. Não vou defender casamento gay. Porque jornal e política é fogo, né? Você imagina o que esse homem passou lá, né? Deve ter sido a cova dos leões, né? Você imagina, Deus me livre. 8 horas com o senador, eu não quero jamais na minha vida. Deus me livre. Não, brincadeira. Modo de dizer, né? Mas deve ter passado, né, difícil, né? E vai viver situações difíceis, né? Ali na corte, né? A gente sabe que a corte ali tem meu pai comentou muito bem, né? Muitos interesses, né? Gente que não é séria, gente que, enfim, né? Não precisa nem falar, né? Todo mundo sabe, né? Mas é isso, meus irmãos. A gente vive nesse mundo, a gente está sujeito às autoridades, mas tem um limite para as autoridades. É verdade. Tem um limite, né? Deus. Quando a autoridade entra em conflito com a palavra de Deus, a gente vai servir a Deus e não vai servir as autoridades. Né? Então Jesus, ele cumpriu toda a lei. Toda a lei. Jesus era um judeu que cumpriu toda a lei. Ele não era insubmisso aos sacerdotes. Ele não era insubmisso aos fariseus. E jamais Jesus foi insubmisso
Ele foi submisso do começo ao fim, ele cumpriu toda a lei, ele era sujeito a toda e qualquer autoridade. Mas nesse momento, nesse versículo 32, a gente vê as autoridades, né, que foram constituídas por Deus, tomando uma direção, usurpando do poder que Deus conferiu a elas. E aí então Jesus não obedece àqueles que não, né, estão passando por cima da palavra de Deus. E assim tem que ser nas nossas vidas, meus irmãos. Nós estamos sujeitos a autoridades, mas se alguém pedir para a gente fazer alguma coisa que não está na palavra de Deus, nós temos o dever de combater, nós temos o dever de se levantar, nós temos o dever de dizer não vou fazer isso, ou, né? Não podemos, meus irmãos, não podemos, né? O faraó chegou para as parteiras do Egito: todo menino que nasceu homem é para matar. Mas não matou. Depois ele chamou: por que você não matou os meninos? Então depois que a gente chegava, os meninos já tinham nascido, né? Os meninos já tinham nascido, eu não podia matar, não sei o que. É assim. Então vamos matar já vivo mesmo. Então, vocês viram que os maiores gente de poder na Bíblia tem problema com criança, né? O faraó lá no Egito e Herodes, né? Tem problema com criança, né? É um problema sério, mas a gente tem que saber, meus irmãos, até onde as autoridades podem nos controlar e até onde a gente vai fazer a vontade do Senhor, né? Até onde a gente vai fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer o que é a vontade de Deus, né? Sempre olhando para o nosso Senhor e Salvador, né? Olhando para Cristo. Muito feliz aqui por essa reunião de oração, por essa oportunidade que a gente tem aqui. Vamos orar pelos missionários, vamos orar pelos nossos irmãos que estão perseguidos, vamos orar pelo nosso país, vamos agradecer, né? Pelo nosso irmão lá, André Mendonça, lá que está agora na corte. E vamos orar por esse país porque a gente sabe, né? Já esse país tem uma perseguição velada, né? Perseguição velada. Existe uma perseguição velada aos evangélicos, né? E ela sempre vai acontecer. Vamos orar pelas nossas igrejas, que as nossas igrejas sejam livres, né, de corrupção, de interesses que não seja, né, a palavra de Deus e pregar o evangelho, né? A igreja está aqui na terra para isso, para ser luz do mundo, sal da terra, né? Não para se envolver em interesses políticos, né? Sempre, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, sempre, presta atenção nisso. Eu não sou contra um crente ser político, tá? Igual o André Mendonça falou lá, eu sou juiz. Na hora de julgar a Constituição, eu julgo a Constituição, né? Mas para a minha vida é a Bíblia. Eu sou a favor, eu acho que isso é bom. Se tem um político lá no Congresso Nacional, né, vai fazer leis que defendam a família, leis que defendam os direitos, né? A gente vive numa sociedade injusta, precisa mudar, né, essa situação. Eu defendo isso. Só que sempre quando a igreja se misturou com a política, no poder político, sempre quando houve essa mistura de interesses, de poder, deu problema na história. A gente precisa orar para o nosso país para isso não acontecer aqui com o nosso país. Para que a igreja não se envolva com o poder político. Isso é muito sério. A gente não... na época de Constantino foi assim. Deu um monte de problema na época de Constantino. Quando a história da igreja, até a igreja hoje que a gente chama de igreja católica apostólica romana, a história da corrupção da igreja passou por causa disso, né? A liderança da igreja se tornou a liderança do Estado, né? Não pode. Quando mistura, quando um sacerdote se levanta e fala assim: eu sou autoridade porque eu sou sacerdote e eu tenho a Bíblia e eu tenho a palavra e eu que mando na sociedade, esquece. Isso está fora da palavra de Deus. Isso está fora do que a Bíblia ensina. Jesus nunca fez isso, nenhum apóstolo nunca fez isso. E todas as pessoas que foram levantadas por Deus, José, Daniel, sempre fizeram o que era bom. Por isso que eram autoridades. Não porque eram filho de Deus e obrigavam as pessoas a ser de alguma maneira, né? Poder e religião têm que estar separados. E nós, como igreja, temos que servir a Deus em primeiro lugar e aos outros com amor. Amém? Vamos orar, meu irmão? Vamos orar? Em nome de Jesus? Amém.
Senhor nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor. Só tem um povo na terra, Senhor, a igreja, que os teus olhos, meu Deus, se conterem desamparados, possa trazer grandes transformações, a súplica cultural, cultura, em nossa sociedade, Deus. E nós que estamos aqui como igreja, por isso, Deus, escolhidos, separados, Deus, das corrupções do mundo, Senhor. Temos o dever de orar, as nossas vidas. Nós estamos aqui unidos. Neste momento nós queremos apresentar, meus queridos, todas as autoridades constituídas do nosso governo, seja na esfera federal, na estadual, na municipal. Nós queremos apresentar aqui aqueles que têm o poder de decisão, meu Deus querido, aquilo que toma decisão e influencia a nossa sociedade. Senhor querido, nós oramos e apresentamos diante de Ti a autoridade máxima dessa nação, meu Deus querido, presidente Jair Messias Bolsonaro, a sua esposa, a sua família, os ministros, meu Deus querido, governo, meu Deus querido, os poderes constituídos, meu Deus querido, legislativo, executivo, judiciário, meu Deus, que nós rogamos e ficamos a Ti neste momento, Pai, para que o Senhor possa transformar essa sociedade, que o Senhor venha destornar todo o poder das trevas, todo mundo tenebroso, Deus, tudo aquilo que são projetos do inferno que atenta contra a dignidade da pessoa humana, da família, meu Deus querido. Pai amado, tem de misericórdia. Jesus querido, nossa luta, é a nossa luta, não é a luta dos nossos irmãos, mas contra o governo das trevas, contra esse poder maligno, Senhor, contra o poder de Satanás, que quer transformar leis em leis que os homens tenham como morrer, contra a verdade do Deus poderoso. Jesus vai destruindo toda a potestade do inferno, todo o principado, da corrupção, meu Deus, que tem trazido muita pobreza, muita miséria, a uma nação tão abençoada, ao solo perfeito, meu Deus, cheio de riquezas que o Senhor preparou. Olha, nós que vem, meu Pai, trabalhar em nossa sociedade, e que teu povo e igreja seja despertada, Senhor, para que possamos colocar de pé e tocar o teu nome, porque está escrito: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, meu Deus, governa essa nação, meu Deus, distrai do mal, meu Deus, e vai do trono de glória, levantando o seu povo, fazendo com que esse povo seja um povo livre, um povo inteligente, um povo que o Senhor levantou, meu Deus, para conduzir os destinos desta nação, meu Senhor. É que nós te pedimos, é que agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, hoje e para sempre. Amém. Pastor Ben. Não, vou dar essa história. Eu falava aqui da parte do Senhor. Posso?